Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 19 de julho de 2026, 16 horas, horário de Brasília. A paranoia e o bunker de Vladimir Putin. Isso correlaciona uma série de assuntos, por que ele está num bunker, raramente sai de lá sem ter uma agenda, que ele divulgue essa agenda, e ninguém sabe quando ele sai. E ninguém sabe onde é esse bunker. Algumas pessoas que fazem a sua segurança sabem, é claro. Ele tem medo de ser assassinado. Ele diz que é da Ucrânia, mas acho que o maior medo de ser assassinado hoje, ele tem informações da KGB, eles têm agentes, eles têm gente infiltrada, ele sabe que o problema está na Rússia. Que o pessoal não está feliz com ele por causa que a guerra tomou um rumo inesperado e acreditavam nas mentiras dele que ele conseguiria resolver a situação. E as elites russas estão buscando um plano B para o futuro, porque elas estão encalhadas e tem que sair dessa situação, né? dessa crise, porque uma coisa que ninguém esperava é que a guerra viesse para dentro da Rússia, que as refinarias fossem bombardeadas pelos ucranianos, que os ucranianos, elas queriam segurar lá no teatro de operações, iam segurar. E no primeiro avanço que eles fizeram em 2022, a Ucrânia contra-atacou e mandou os caras pastar. Estão lá em Kherson, mas numa pequena faixa do outro lado do rio Dnipro. Então, essa série de fatos ninguém esperava, e agora ampliou-se de 2022 para cá. Agora, em 4 anos, praticamente, aproximadamente 4 anos e meio de guerra, o que está acontecendo? Eles estão sendo atacados na capital, em Moscou, né? E alvos dentro de Moscou, todos os dias tem drone ucraniano. E mísseis virão também. Já tiveram mísseis na refinaria de Moscou, já tiveram mísseis na refinaria de São Petersburgo. Então virão mais pesadamente. Isso preocupa as elites, né? Preocupa o ditador também, mas elas precisam de um plano B, né? Ainda parece que não tem. O ditador russo Vladimir Putin mergulhou em uma paranoia absoluta, e constrói uma guarda ultraleal, ou seja, agora ele está preocupado em fazer uma guarda pessoal dele, né, agentes de segurança ultraleal, enquanto se prepara para se esconder permanentemente em um bunker subterrâneo. O círculo íntimo do Kremlin está apavorado com o avanço dos drones, ataques, e busca desesperadamente um plano B, sabendo que mísseis balísticos e de cruzeiros ucranianos logo vão se juntar aos drones. Assista esse vídeo, que eu acho que esse vídeo é muito impactante, ele é inédito, né? Informações vindas direto da Rússia, que eu tenho elas aqui, e de verdades que estão acontecendo. Já tem gente no exterior, na Europa, principalmente nos Estados Unidos, explorando, começando a analisar esse assunto também, que eu tenho acompanhado. Então esse vídeo é impactante, é inédito. Vocês vão ver aqui o desespero, porque o desespero desse tirano da Rússia. Inscreva-se no canal, você aqui vai conhecer justamente essa verdade. Deixe um like aqui, né, para nós, todos vocês que estão assistindo, um like esmagador, um like guerreiro da verdade, e comentem e compartilhem com todo mundo, o máximo que vocês puderem. E façam seus comentários, é claro, gosto dos seus comentários, sempre muito bem-vindos. Às vezes, por pressões de outras atividades, não consigo responder, né? Mas procuro ler a todos. Obrigado. A paranoia e o bunker de Vladimir Putin. O ditador da Rússia, Vladimir Putin, está montando às pressas uma força de segurança privada totalmente leal ao seu redor. O tirano está se preparando de forma obsessiva para o pior cenário possível, que envolve se trancar e se esconder em um bunker subterrâneo. A avaliação brutal do cenário em torno do Kremlin foi revelada por um jornalista chefe do canal Sotenik TV, que chama-se Alexander Sotenik. Ao contrário dos rumores sobre um conflito aberto, as elites russas estão paralisadas pelo medo. E eu diria também pela covardia. Elas estão paralisadas. Existem discussões, se reúnem, conversam, mas não tem ainda uma ação proativa para tentar resolver essa crise, esse problema. Não existe uma rebelião planejada. Apenas
sussurros, conspirações, mas não, aparentemente, pelo menos, né? Não existe uma força que esteja se preparando para uma rebelião planejada das elites, no momento. Porque ninguém no círculo íntimo do ditador da Rússia, se vejam só, quer assumir a responsabilidade pelo destino trágico da Rússia. Sim, virou trágico. Eles não querem, alguém vai ter que enterrar os espólios desse cadáver que se chama Rússia, do jeito que ela ficou. O ditador Vladimir Putin levou ela para o desastre. Essa guerra foi a maior fria, a maior fracasso, porque ele, em vez de ele destruir a Ucrânia, como está destruindo, pelo menos ali na frente, está tudo destruído, ali no leste e no sul, né, em parte de Kharkiv, existe uma destruição muito grande, alguma destruição na capital, porque ele ataca sempre, é mais difícil, porque é uma cidade de 3 milhões de habitantes, mas existe destruição, e muitos prejuízos, é claro, mas ele levou a Rússia de arrasto nesse desastre. E o problema é que ele não tem dinheiro. A Ucrânia, ao contrário, está recebendo dinheiro, e tem já dinheiro que está sendo levantado, né, pelos países aliados para a reconstrução da Ucrânia, e ele não tem isso. Ele agora é a colônia da China, né? Vai estar numa posição muito complicada. E nenhum dos aliados de Putin tem coragem de carregar esse peso esmagador, eu vou chamar aqui do chapéu de Monomach, no meio deste caos militar. O que é o chapéu de Monomach? É a primeira coroa feita de ouro, na forma de um solidel, né, do primeiro tsar da Rússia, que está guardada hoje as 7 chaves como um símbolo do poder na Rússia. Não é usado porque não tem mais tsares, né? Mas acho que o Putin gostaria de usar isso, só que agora ele vai acabar correndo, fugindo para algum lugar, porque a situação está muito complicada. Primeiramente, ele fugiu para dentro de um bunker. Então, ele está refugiado num bunker. Ele é um refugiado hoje. O que existe dentro do governo da Rússia é um pânico generalizado. Apesar das declarações, aquela pompa, todo mundo de terninho, bonito, bem cortado, mas hoje esse pânico generalizado ele é repleto de desconfiança e da falta de entendimento, inclusive entre eles, sobre o amanhã. Eles não querem ter um destino trágico e eles querem continuar usufruindo das benesses que a Rússia sempre lhes proporcionou, ou melhor, esse sistema de Vladimir Putin, sistema nazi-fascista. E a elite russa já compreendeu perfeitamente que a escalada militar vai piorar de forma drástica e dolorosa para eles. Por esse motivo, os oligarcas, generais inclusive, já começaram a desenhar um plano B, secreto para o futuro do pós-Putin. Eles já estão discutindo isso. Segundo falou o Sotnik, né? Eles buscam uma nova figura que consiga garantir a manutenção dos seus privilégios econômicos e que realmente respeite acordos sem trapacear, ao contrário do que existe hoje. Não sei porque algumas coisas acontecem na Rússia, tem uma síndrome da janela, né? Tem algumas pessoas que não podem se aproximar de janela, que sentem o impulso de pular da janela. Então, esse tipo de coisas, né? Até o momento atual, os membros do Kremlin não conseguem encontrar nenhum líder confiável para substituir o ditador paranoico. Mas mesmo que tem líderes, que são líderes, poderiam assumir, não querem. Porque o fim dessa Rússia, depois dessa guerra, é um fim triste. Vai ser um fim que nem foi a da Alemanha nazista. Tem que reconstruir tudo. Bilhões que foram queimados em explosões na Ucrânia, fumaça, fogos, incêndios nas refinarias e outros, né, portos. E isso tudo tem que ser reconstruído. É uma responsabilidade muito grande. Não é trabalho para qualquer um. Não é trabalho para um Putin também, que tem no currículo apenas KGB, que tem no currículo esses 26 anos de mandatário da Rússia, mas sem ter feito nada de bom. Ele pegou o que foi construído pelo povo, pelas empresas, pela economia, melhorou a qualidade de vida e destruiu nesses 4 anos e meio de guerra. Não existe mais. A Rússia de hoje não é a Rússia de 4 anos e meio atrás. Ataques profundos vão esmagar o território russo. A inteligência internacional prevê um aumento avassalador e violento contra os alvos estratégicos localizados no interior do território da Rússia. Quem é essa inteligência internacional? Né? Estados Unidos da América, França, Inglaterra, Alemanha, entre outros. Eles têm essa percepção, essa análise dos analistas dos serviços, dos
de inteligência. A Estônia, né, também os países bálticos ali, escandinavos, têm essa avaliação, entre outros. Eles têm essa avaliação. Os bombardeios em profundidade desferidos contra a estrutura russa se tornarão cada vez mais frequentes e insuportáveis para o regime. Eles dizem isso. Eu já diria o seguinte: hoje eles estão insuportáveis. O cara não pode mais exportar diesel, gasolina, etc., petróleo, muito pouco. Então, já está insuportável. Já acabou com a economia. A aviação e a artilharia da Ucrânia vão lançar esses armamentos pesados em quantidades inacreditáveis contra alvos russos. Sabendo que a retaliação é inevitável e destrutiva, Putin age de forma desesperada. Mas essa atitude desesperada é para salvar a Rússia? Não, porque ele não quer negociar. Ele quer salvar a própria pele. O ato de ir para um bunker, mas acho que ele tem que negociar um lugar para ir. Não sei se ele poderia ficar na Rússia quando tudo isso acabar. O ditador sabe que o dia de fugir para o subsolo está chegando e por isso exige uma segurança fanática ao seu lado. Ele quer seguidores militares fanáticos, soldados que deem a vida por ele. Essa obsessão doentia por autopreservação é a única ferramenta que o tirano possui para tentar adiar talvez o seu fim trágico. O fortalecimento da guarda pretoriana do Kremlin acontece em um momento de fratura interna e desespero econômico na Rússia. É a incerteza absoluta dos subalternos sobre o futuro que força a criação desse círculo restrito de protetores de Putin. O medo de sofrer uma tentativa de assassinato transformou a rotina de Putin em um verdadeiro hospício de paranoia. A equipe de guarda-costas pessoais de Putin ultrapassou a marca inédita de 800 agentes, entre 800 a 1.000 agentes altamente armados, todos os dias que se revezam na sua segurança. Essa já é a quarta expansão numérica da equipe de proteção desde o início da invasão em 2022, em fevereiro de 2022. Dessa invasão criminosa deflagrada contra a Ucrânia pelo próprio Vladimir Putin, que posava de herói que ele ia reconstituir o antigo Império Soviético. Você já se achava tsar no primeiro dia da invasão. A própria inteligência militar da Ucrânia confirmou repetidas vezes que o ditador utiliza uma rede de sósias em eventos oficiais. O verdadeiro Vladimir Putin evita aparições públicas e presenciais a todo custo, apavorado com a precisão das armas ucranianas. O isolamento total do líder, as restrições severas contra os funcionários do Kremlin e a desinformação sobre o seu paradeiro expõem uma covardia russa muito grande. Vamos concluir dizendo que esse confinamento de Vladimir Putin, na minha avaliação, em um bunker, e a explosão dessa sua paranoia provam que ele não lidera mais nada, né? É uma liderança que, vamos você chamar, ela está psicologicamente derrotada, já. Né? O exemplo dele, o que é? Entrar no buraco, parece um tatu. Você escondeu no buraco. É isso que ele está fazendo. Não está liderando o seu povo. E o seu povo, aliás, está ficando contra ele cada vez. Essa turma de contra ele está mais numerosa. E isso preocupa o grupo íntimo dele, que não quer perder as suas mordomias. Enquanto o ditador se esconde através de sósias e de agentes mínimo 800 a 1.000 armados por dia, fortemente armados, as defesas da Rússia continuam desprotegidas contra os futuros e já presentes mísseis ucranianos. Aliás, por que a Ucrânia não manda mais mísseis? Porque ela está produzindo, ela está desenvolvendo agora, ela está estocando. E ela tem planos de mandar mísseis diariamente contra alvos estratégicos e táticos em profundidade dentro da Rússia, incluindo Moscou e São Petersburgo. A busca da elite russa por um plano B mostra que o império de mentiras, construído pelo Kremlin, da qual essa elite é parte dela, está desmoronando de dentro para fora. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se, que vocês veem a verdade. Eu sei que posso contar com todos vocês para darem um like também e para compartilharem. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.